Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. O meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Para você que me conhece, que me acompanha já há algum tempinho, você sabe que o meu esposo saiu de casa há um pouco mais de 3 anos e a partir daí eu passei aquela dor que você também, que de repente está passando por isso agora, sabe? Como que é difícil ser abandonada, ser rejeitada. E essa dor, ela parece que vai dilacerar o nosso coração. A partir daí, o Espírito Santo tocou meu coração para que eu fizesse esse canal, para te ajudar a sair desse lugar que você está. Por quê? Porque eu, através de Jesus Cristo, eu consegui sair desse terrível sofrimento, dessa terrível dor, desse fundo de poço terrível, porque sim, quando nós entramos no deserto, né, em relação à partida do nosso esposo, ou você que está me assistindo, seja um homem, a sua esposa, de repente, ela tenha saído de casa, a partir daí a gente começa a enfrentar um verdadeiro deserto, uma dor que eu diria que é comparada a um luto, né, de uma pessoa que realmente ela parte, fisicamente falando, e isso a ciência já prova que essa dor é igual à dor de um luto normal. E essa dor que ela dilacera o nosso coração, parece que ela não tem fim, parece que ela nunca mais vai sair do nosso peito. E através de Jesus Cristo eu consegui a tão sonhada restauração. O meu esposo, ele não voltou para casa, ele ainda está com a OM, mas nesse inteirinho eu descobri que a verdadeira restauração é aquela que Jesus Cristo faz com a gente. Sim, sim senhor, sim senhora, para você que está me ouvindo aí. Porque às vezes nós ficamos em meio a tanta desilusão, a tanta amargura e tanta falta de perdão no nosso coração, que às vezes nós queremos nos vingar, às vezes nós queremos nos fazermos de vítimas. E esse é um lugar que é muito tóxico quando a gente fica nesse lugar, porque infelizmente para você, se tiver filho como eu tenho também, independente que você tenha filho ou não, quem está do nosso lado, quem fica, que no meu caso foram os meus filhos, eles estavam sendo contaminados com a minha tristeza, estavam sendo contaminados com a minha amargura. E quando eu percebi isso, eu decidi, na verdade, a tocar minha vida para frente, a perdoar não somente ele, mas também a outra mulher. E isso não foi por causa dele, não foi por causa dela, mas foi porque eu decidi seguir Jesus Cristo. E quando eu fiz essa opção na minha vida, e quando eu decidi escolher Jesus, eu permiti que ele entrasse na minha vida e limpasse toda a sujeira que estava dentro do meu coração. Não só aquela sujeira, aquela dor que estava naquele momento no qual ele tinha saído, mas eu percebi que eu tinha que limpar muitas coisas anteriores ao meu casamento, muito antes de eu conhecê-lo, e eu percebi que Deus queria fazer essa limpeza na minha vida, porque eu fiquei praticamente durante 1 ano sofrendo, reclamando, desejando me vingar. Ficava em silêncio, às vezes eu ficava amargurada, eu ficava com uma oscilação terrível em meus pensamentos, meus sentimentos, e eu não conseguia sair daquele lugar de amargura. Eu chorava, eu gritava, eu clamava, eu perguntava a Deus, eu questionava a Deus o tempo todo por que ele tinha deixado que isso acontecesse, o que eu fiz, o que eu poderia fazer, e eu ficava questionando Deus dia e noite, diariamente, dioturnamente. E eu fui entendendo aos poucos que Deus queria fazer uma transformação na minha vida. Porque enquanto você não entender que esse lugar que Deus permitiu que você ficasse agora é para sua cura definitiva, infelizmente você vai ficar sangrando, não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. E a partir daí eu comecei uma busca, eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, a entender o que eu tinha feito, o que eu precisava fazer, não em forma de questionamento, mas em forma de cura, permitindo que Deus me moldasse. E a partir daí eu consegui a restauração pessoal. É interessante que quando nós entramos no deserto, né? Quando o meu casamento, por exemplo, eu tinha 28 anos de casada na época. Isso foi no início, logo nos primeiros meses de 2022. Quando eu entrei nessa situação de deserto, eu me culpava,
o tempo todo, eu culpava o meu esposo o tempo todo, ora eu culpava ele, ora eu me culpava, ora eu culpava outras pessoas também, eu me fazia de vítima, eu tentava de todas as formas colocar a culpa nele, todas as formas colocar a culpa em alguém, e por fim eu coloquei a culpa em mim, e aquela culpa começou a me levar para um lugar aonde Satanás, infelizmente, né, aproveitou-se da situação, e eu pensei muitas vezes em desistir da minha própria vida. Mas, para a honra e glória do Senhor, há tempo eu percebi que eu poderia dar muitos frutos para Deus, eu poderia ter uma vida tranquila, uma vida mais plena com o Senhor Jesus, e eu comecei a mergulhar na palavra, e a cada dia mais eu pedi a Deus para poder fazer com que eu entendesse o porquê que aquilo ali tinha acontecido, mas para eu entender o que Ele queria comigo. E aí eu comecei a pedir a Deus que me mostrasse, que me ajudasse a perdoar, que me mostrasse o que eu precisava fazer para que aquela culpa saísse do meu coração. E então eu comecei a não aplicar o famoso deixa aí, como as pessoas falam, né? Porque isso são técnicas, assim como tem outras também, oração da cerca de espinhos, o deixa ir, carta de perdão. Quando a gente entra nesse deserto, nesse desespero, a gente quer fazer N coisas, a gente quer fazer tantas coisas, porque a gente realmente não sabe o que está acontecendo, a gente quer aplicar muitas técnicas e não é assim que funciona. A verdadeira restauração é aquela restauração que Deus faz na sua vida, transforma a sua vida de tal forma que você não depende mais de ninguém para ser feliz, porque a sua felicidade depende de Jesus. Então eu comecei a pedir a Deus que limpasse o meu coração, porque eu não conseguia perdoar o meu esposo, eu não conseguia me perdoar. Eu entrei num processo depressivo terrível, eu tive síndrome do pânico, eu tive ansiedade, eu nunca tive essas coisas e tive tudo de uma vez só. E eu me lembro que eu me sentia emocionalmente morta. Eu estava viva, mas não tinha alegria de viver. E eu comecei a pedir a Deus que me tirasse daquele estágio de depressão, que eu parecia que eu via todas as pessoas do mundo felizes, parecia que todo mundo estava feliz, eu era a única pessoa infeliz da face da terra. Eu pedia muito a Deus para poder tirar aquilo do meu coração, e entrava dia, entrava noite, saía noite, eu não via nada acontecer. Mas eu não desisti, pensei várias vezes em desistir, mas de fato eu não desisti. Pensei muitas vezes. Eu não quero ser leviana a ponto de falar para você que eu não pensei em desistir. Pensei milhares e milhares de vezes, não de desistir da minha própria vida, mas de desistir de outras coisas também. Mas eu pedi tanto a Deus que renovasse a minha esperança nele, que me mostrasse aquilo que ele queria que eu fizesse, a pessoa que ele queria que eu me tornasse. E enfim, um belo dia, um dia comum, um dia simples, eu consegui ver a alegria de novo, eu consegui olhar para o sol, para os passarinhos que estavam ao redor da minha casa, eu consegui ver a alegria, e eu percebi que ali eu estava curada, que ali Jesus Cristo tinha renovado a minha aliança com Ele, a minha esperança com Ele. E por que eu estou falando isso tudo para você? Eu sei o que você está passando. Eu sei que quando o esposo ou a esposa sai de casa, para o homem deve ser muito pior, mas eu sei que quando o esposo sai de casa, um pedaço de nós vai junto, né? Parece realmente que a nossa carne está abrindo, está se rompendo, e na verdade o que parece realmente no mundo espiritual é isso. Mas eu quero que você entenda, esse vídeo que eu estou fazendo aqui para você hoje é para que você entenda que Deus, Ele tem um plano em todas as coisas na nossa vida, até na nossa dor. Eu vi uma frase há pouco tempo agora, até se eu não me engano foi do André Valadão, falando que a dor que Deus permite que aconteça comigo e com você, ou ela vai endurecer o nosso coração, ou ela vai nos fazer florescer. A princípio, a dor que eu senti quando meu esposo saiu de casa, parecia que eu estava ficando petrificada, meu coração estava ficando cada vez mais endurecido, eu já não estava acreditando mais nos relacionamentos, no amor, eu achava que nem homem valia nada, e Deus, ele foi me mostrando ao contrário, que Ele, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Ele
quando nós fazemos uma aliança com Ele, Ele vai mostrando pra gente o que é um relacionamento, para que ele fez o relacionamento. Não existe nada em vão que Deus faz na nossa vida. Então hoje eu tô aqui para falar para você que essa dor que você está passando aí, esse sentimento de derrota, de vergonha, de abandono, talvez você esteja me assistindo, você esteja com ansiedade, talvez você esteja com síndrome do pânico. Eu tô aqui para dizer para você que isso tudo vai passar, mas vai passar mediante da proporção que você se colocar diante do altar do Senhor e pedir, clamar talvez a presença do Espírito Santo na sua vida, para que Ele possa tirar toda essa amargura, toda essa tristeza no seu coração. Porque eu estive um dia também em um lugar que eu achei que nunca mais essa tristeza ia sair do meu coração. Eu achei que a verdadeira restauração seria quando o meu esposo voltasse para casa. E hoje eu entendo que não existe alegria maior quando nós temos o Senhor, como aceitamos o Senhor verdadeiramente na nossa vida como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque Ele é o único que pode curar as nossas feridas. Nós vamos continuar com cicatrizes, mas essas cicatrizes é para que nós e as outras pessoas também vejam quão bom, quão maravilhoso é servir ao Senhor, porque mesmo diante das nossas dores, das nossas cicatrizes, Ele sempre estará conosco. E aquilo ali é para nos mostrar que Ele esteve conosco no pior momento da nossa vida e nós suportamos, resistimos e vencemos. E eu estou aqui hoje para falar para você que talvez esteja entrando no deserto agora, talvez entrou há poucos dias, talvez está até há alguns anos, como eu também fiquei, né? Que isso tudo vai passar, isso é somente uma fase. Eu tenho certeza que nada que Deus faz na sua vida, que Deus está fazendo na sua vida, vai ser em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito determinado por Deus. E Deus, Ele sabe o quanto você pode resistir, Deus sabe o quanto você pode suportar essa dor, porque Ele vai pegar como faz com a uva e como faz com a azeitona, né? Quanto mais espreme, mais valorosa aquele suco fica, né? Então isso que Deus quer fazer na sua vida, assim que Deus fez comigo também. Eu já não tinha esperança, eu já não tinha mais alegria de viver, e Deus aproveitou toda a situação que eu passei para me transformar, me fazer uma pessoa nova. E é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Então eu estou aqui para dizer para você para não desistir da sua vida, porque talvez Deus quer aproveitar essa oportunidade para você crescer na presença dEle, para Ele fazer algo novo na sua vida. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, segue, comenta, fica à vontade. Me siga lá no meu canal do Instagram. Meu nome é Roberta Nasa e eu tô aqui para te encorajar, para te ajudar a sair desse lugar, que eu tenho certeza que Jesus é o primeiro a estender a mão para você. Amém? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.